quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Tem que querer. Você pode morrer de pregar o evangelho, de orar, de jejuar por alguém, se a pessoa falar, eu não quero Deus. Deus é, o Espírito Santo, irmãos, é educado. Esse só a porta e barra de Jesus, não? Se alguém abrir a porta, você abre por ele. Eu vou entrar na tua casa, eu quero te fazer feliz. Mas você tem que querer. O diabo é mal educado, entra na vida da pessoa, vem para matar, roubar, destruir, e acaba com a família, acaba com o trabalho, acaba com tudo. Mas Deus não, Deus é educado. Nós temos que querer. Aí está a diferença. Então, buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, santificar-se, cheio do Espírito Santo. E o terceiro, sabedoria. Ou seja, tem um versículo na Bíblia que fala assim, se alguém não tem sabedoria, busque de Deus, que a todos dá liberalmente. Então, nós temos que buscar. Ótimo, irmão, obrigada. Nós temos que buscar a sabedoria para poder viver. Vocês já viram pessoas que são extremamente eficazes naquilo que fazem, mas não conseguem parar em trabalho nenhum? Por quê? Porque ele grita com todo mundo, ele xinga todo mundo, ele briga com todo mundo. Ele não tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele é um excelente profissional, mas ele não consegue conviver. Então, essas pessoas que Pedro estava falando nos outros líderes, era o seguinte, pessoas que tinham boa reputação, bom nome, eram honestas, eram decentes, eram cheias do Espírito Santo, né? Buscavam a Deus. E que tinham sabedoria para poder conviver e tentar resolver aqueles problemas. E administrar, né? E administrar todos aqueles problemas. E aí eles pegam e eles escolhem 7 pessoas, tá? Entre essas 7 pessoas estão Estevão e está Filipe também. E aí nós vemos o seguinte, a palavra diácono em grego significa o quê? Servidor. É aquele que vai servir, é aquele que vai ajudar. Aí nós vemos o exemplo na Santa Ceia. Os diáconos não são as pessoas que ajudam a servir a Santa Ceia, a recolher, a pregar. Então, essa é a função do diácono. Servidor. Os irmãos estão entendendo até aí? Ok. E quando eles colocam essas pessoas, aí acaba a murmuração dos gregos, resolve esses problemas. Ou seja, Pedro fala, olha, nós vamos continuar orando, intercedendo, pregando a palavra, ensinando a palavra para o crescimento da obra de Deus e vocês vão ajudar. E aí havia mais um problema na igreja. Havia muitas pessoas muito pobres que precisavam de ajuda. Aí nós voltamos para esse ponto aqui, de amor. Não adianta querer bem, sentir e não fazer nada. E aí lá em Tiago, está falando o seguinte, se um dos irmãos quiserem ler para mim, rapidamente, tá? É muito importante, irmão, falar a respeito do que as pessoas que ajudam na obra fazem parte do corpo de Cristo. Então, por exemplo, o diácono, que ele está aqui na grupo do pastor, ele é tão importante quanto aquela pessoa que está lá embaixo fazendo café, que limpa o banheiro, que faz parte da casa de Deus. Porque, imagine, é como um corpo, né? A perna, de repente, não queria ser mais perna, quer ser braço, porque é que pega na mão das pessoas, dando um beijinho, andar, e ele está aqui embaixo, não está deitado. Por isso que eu fiz esse desenho aqui, tá? A cabeça é Cristo. Por que a cabeça é Cristo? O corpo é a igreja. Quando que é considerado que uma pessoa morre? Quando para o coração ou quando para o cérebro? O cérebro. O cérebro, o nosso cérebro é mais importante do que o nosso coração. Os irmãos concordam? Então, Cristo é a igreja. O Cristo é a cabeça, é o cérebro. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Porque nada nem ninguém pode matar o cérebro, Aleluia. que é Jesus Cristo. E nós somos o corpo. Amém? Amém. Nós temos que entender.
Cada parte, quando nós estamos realmente em comunhão com Deus e com a igreja, cada parte do nosso corpo que tem um problema, nós sentimos. E quando nós sentimos dor, frações de segundo, se eu estou lá cozinhando e queimo, frações de segundo, a minha pele sente, manda para o cérebro manda para o braço, seja o que for, para o dedo, e eu retiro. Então, risco a cabeça e nós o corpo. E cada um tem a sua função. Por isso que eu não gosto, e é errado, quando as pessoas às vezes falam assim, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para fazer nada na igreja. Irmãos, nós somos corpo, e cada parte do corpo tem uma função. E para que o corpo de Cristo seja feliz, toda a igreja tem que trabalhar. E nós temos que sentir a necessidade dos outros. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Nós já falamos do discernimento, nós já falamos da democracia, nós já falamos que na instituição do diaconato foi instituído o cargo de diácono em Atos, quando houve esse problema, tá? Que surgiu essa função de diáconos, porque os irmãos gregos estavam descontentes com os irmãos hebreus, com as viúvas, então eles se reuniram, oraram, primeiro veja a necessidade de oração, e aí escolheram esses homens com essas 3 qualidades que eu já falei. E aí nós vemos o seguinte, Estevão era um diácono, e ele foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa que morreu pelo Evangelho. Mas olha que lindo, quando ele morreu, eu até uma vez dei uma pregação sobre isso. Qual a visão que nós temos? Né? Nós temos uma visão horizontal ou uma visão vertical? Nós vemos como Deus vê ou nós vemos como o mundo vê? E quando ele estava morrendo, apedrejado, ele olha para o céu e ele vê Jesus, né, de pé para recebê-lo. Então olha que glória. Né? Como esse homem era abençoado realmente. E aí vamos falar um pouquinho então em Tiago 2,17. Quem pode ler para mim rapidamente? Intercedendo naquele momento para as pessoas que estavam apedrejando. Intercedendo porque ele era um homem que tinha visão de Deus, né? Assim também a fé. Pode ler de pé, irmão, bem alto, por favor, obrigada. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tá. Lê um pouquinho antes, por favor, um versículo antes. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito viria daí? Isso, obrigada, irmã. Então, o que adianta, falando agora com as minhas palavras, eu ver um irmão que está passando frio, irmão, que Deus te abençoe, vai em paz, se aqueça. Será que eu estou amando esse irmão? Irmãos, você tem um problema? Irmão, paz do Senhor, seja bem-vindo. Você tem um problema? Nós vamos orar. Nosso Deus é todo poderoso, Deus vai preparar trabalho, abrir portas, Deus vai te curar. Agora eu tenho aqui 2 cobertores na minha casa. Você não vai passar frio não, eu vou dar um para você e vou ficar com o outro. Olha, irmão, a situação está difícil, é inverno, você está sem trabalho. Vamos orar, olha, eu vou entrar numa campanha de jejum e oração em favor da sua vida, da sua família. Mas eu vim aqui também te trazer uma cesta básica. Pelo menos uma semana você tem de alimento para a sua família. Isso é assistência social. Isso é o amor. Agir em favor de alguém. Ação. Os irmãos estão entendendo? É isso que a palavra de Deus está dizendo. E fala também o seguinte. Pode honrar as pessoas, porque quando a gente honra, quando nós honramos o irmão, nós também estamos honrando a Deus. E Deus nos exalta. E ele nos honra. Através da nossa honra, Ele também nos honra. Exatamente. É ter que dar para poder receber. Exatamente. E depois tem um versículo que fala assim,
Irmã Celi, paz do Senhor seja bem-vinda.